O anticristo, um homem ou um sistema? A Bíblia fala de uma figura que irá enganar as nações, governar o mundo e marcar o fim dos tempos. Mas será que o anticristo é uma pessoa real ou apenas um sistema de controle global? Hoje vamos mergulhar nas escrituras e teorias para descobrir a verdade. Se você já se perguntou como o anticristo pode aparecer, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Quem ou o que é o anticristo? O termo anticristo aparece diversas vezes na Bíblia, mas quem ele é afinal? Ao longo da história, muitas interpretações surgiram. Alguns dizem que será um líder global, com poderes sobrenaturais. Outros acreditam que já estamos vivendo sob o domínio do anticristo, que se manifestaria como um sistema de controle. Há algumas teorias que falam sobre o anticristo, mas duas se destacam. A primeira delas é que ele seria um homem. Vejamos o que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele relata este homem como um personagem, uma pessoa. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses fala justamente sobre um tempo de apostasia. Não só Paulo, como o apóstolo Pedro também faz isso. Seriam tempos difíceis, como eles relatam. E nós hoje temos vivido um tempo de muita apostasia dentro da igreja. É um ambiente propício para que o homem da iniquidade se manifeste. A resistência ao evangelho, batalhas, guerras em muitos lugares, escândalos no meio do povo de Deus, Israel sendo sucumbido e oprimido em todos os lados. Tudo isso nos leva a crer que estamos vivendo o cenário perfeito para que um texto como esse se cumpra. Então, quando lemos esse texto aqui, temos que ficar vigilantes, como Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele nos diz que quem perseverar até o fim seria salvo. Então, é um tempo de vigilância e de perseverar, porque o tempo está próximo. No Antigo Testamento, o profeta Daniel, no capítulo 9, no verso 26, também nos dá uma luz sobre esse texto. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse texto de Daniel é muito intrigante. Lembremos que ele começa no versículo 24. O anjo chega até Daniel e revela um período de tempo que os judeus passariam. Quando nós estudamos esse texto, dividimos em 3 etapas. A primeira etapa, Jerusalém, seria reconstruída. Isso acontece com a saída da ordem que vem em Neemias no capítulo 2. Era ano 445. A segunda parte da profecia, que vai após a restauração de Jerusalém até o Messias. O Messias seria tirado. Mas esse versículo 26 fala de uma última semana, de um tempo de preparação aonde o anticristo se manifestaria. Isso não aconteceu. Por mais que alguns teólogos tentem colocar o cumprimento dessa profecia no primeiro século, historicamente o texto não bate, não se ajusta, levando-nos a crer que nós estamos aqui falando do homem da iniquidade, ou seja, alguém que se manifestará nos últimos dias, que é justamente de concordância com o livro do Apocalipse, no capítulo 6 ao capítulo 19, onde nós teremos ali a manifestação do anticristo. E no capítulo 13 de Apocalipse, chama ele de a besta que sobe do mar, alguém que no meio da grande tribulação quebrará o acordo de paz com Israel. Se continuarmos lendo esse texto de Daniel, capítulo 9, versículo 26, e chegamos no 27, vamos ver justamente esse período. Então nós estamos aqui em um período de grande tribulação, onde o anticristo foi preparado exatamente para essa hora. Muitos teólogos acreditam que o anticristo será um líder carismático. Baseado nas profecias de Daniel e do livro do Apocalipse, ele será uma figura que manipulará as massas e controlará o mundo político e religioso. Essa teoria sugere que o anticristo poderia emergir com uma solução para o mundo que estará em caos. Um salvador falso
que enganará as nações. Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 7, lemos que ele terá poder sobre todas as tribos, povos e línguas. Uma segunda teoria defende que o anticristo não seria um homem, mas sim um sistema. Esse sistema seria um conglomerado de poderes que controlaria o mundo inteiro, tanto financeiramente, politicamente, militarmente, tecnologicamente. O avanço da tecnologia, como a inteligência artificial e o aumento da vigilância global, leva muitos a pensar que já estamos vivendo sob esse sistema anticristão, onde a liberdade é limitada e o controle é absoluto. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 3, lemos que o espírito do anticristo já está no mundo, indicando que ele pode não ser uma única pessoa, mas uma força que já está atuando em nosso meio. O que a história nos ensina? Ao longo da história, muitos líderes poderosos foram associados ao anticristo. De Nero, no Império Romano, a figuras conhecidas no nosso tempo, como Hitler, Stalin, Mussolini ou qualquer outra figura que causou destruição em grande escala. E o que faz mais sentido para você? O anticristo é um homem ou um sistema? A Bíblia lança luz sobre isso. Quando lemos nos textos que abordamos que ele é o homem da iniquidade, um homem ímpio, o chifre pequeno de Daniel, o homem dos últimos dias, a besta que sobe do mar, todos esses textos e outros textos, porque a Bíblia diz, pelo menos por 100 profecias, que seria um homem e não um sistema. Obrigado por assistir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber mais vídeos como esse. Até a próxima.